Muito bem, pessoal. Então, nós estamos retornando aqui ao nosso trabalho. O objetivo aqui agora é apresentar para você como que nós podemos inserir figuras. A gente vai preparar uma tabela e vamos referenciar tanto a figura quanto a tabela no nosso texto. Eu acho que isso é a parte mais importante aqui a ser entendida, né? Uma vez que você referencia uma tabela no seu texto, você pode inserir quantas tabelas ou quantas figuras e automaticamente o LibreOffice Writer vai ajustar a numeração dessas figuras e dessa tabela. Então vamos ver um exemplo aqui. Então, suponhamos que nós estejamos aqui na nossa seção 1.1. Né? Eu vou escolher aqui o meu estilo texto ABNT e vou dizer aqui, de acordo com a figura 1, algo acontece. Muito bem. Geralmente é assim que nós fazemos, né? Nós escrevemos aqui figura 1. Eu vou ensinar para vocês uma outra maneira. Primeiro, vamos inserir uma figura aqui no nosso texto. Então eu vou vir aqui no botão inserir, figura. Eu já deixei aqui duas figuras preparadas, mas caso você não tenha, primeiro você tem que obter a figura, né? E depois selecioná-la. Então vamos pegar aqui a nossa figura. Observe aqui que a figura ela envolveu todo o texto. Não é isso que eu quero que aconteça, né? Então eu vou vir aqui nesse local, não quero quebra automática de texto. Muito bom, é aqui. Observe que agora a figura está do jeito que ela deveria estar, dentro da seção. Feito isso, a próxima etapa é inserir uma legenda da nossa figura. Então eu vou fazer um clique aqui com o botão direito e vou vir aqui em inserir legenda. Né? Se você preferir, com a figura selecionada, você vem em inserir legenda. Ok? Muito bem. O que essa figura nossa ela tá representando? Ela representa a estrutura de um átomo. Né? Ela é uma categoria de figura, propriedade dela, né? E é dessa forma que vai ser apresentado essa legenda, quando eu der um OK. Então veja, a legenda foi inserida. Aqui eu vou fazer uma alteração, né? Eu vou selecionar a nossa figura, o texto, e vou retirar esse itálico aqui. Esse itálico não é aplicado às figuras, ok? Então, muito bem, seria aqui a figura 1. E agora eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer uma referência a essa figura 1 dentro do nosso texto. De tal forma que, se eu inserir uma figura antes da figura 1, toda essa numeração do texto seja alterada. Então, muito bem, aqui eu escrevi figura, eu vou apagar esse 1 aqui, porque eu quero que isso aqui seja feito de forma automática pelo software. Eu vou vir aqui e inserir referência. E aí, dentro desses campos aqui, eu tenho uma série de opções, mas o que eu quero inserir é a referência de uma figura. Veja que ela já aparece para mim aqui na caixa de seleção, então eu vou marcar ela. E aí eu vou querer inserir apenas a numeração. Então é muito importante seguir essas etapas aqui. Observe aqui o que vai acontecer quando eu pressionar o botão inserir. Ah lá, muito bem. Então, de acordo com a figura 1, algo acontece. Vou fechar. Nesse momento, pessoal, nós vinculamos essa figura com esse texto. Então, se eu vir nessa parte do meu texto aqui, nessa seção, e inserir uma nova figura, o que eu vou fazer aqui agora? Então, vou inserir uma figura de novo. Vou pegar essas imagens aqui. Veja que ele ficou sobre o texto, não tem problema. Você vem aqui onde está desativar quebra automática de texto, faz um clique, olha lá, está tudo resolvido. Com a figura selecionada, eu vou vir aqui em inserir legenda. Vou colocar a legenda aqui. Logotipo do Google. Categoria é figura, numeração. Olha aqui o que foi que já aconteceu. Figura 1.
né? Eu vou dar um OK. Vou fazer o mesmo processo daquela hora. Clica fora. Clica fora. Seleciona aqui a figura. Às vezes é mais fácil selecionar apertando Shift setinha para a direita. Vou tirar o itálico. E olha aqui, eu tenho a minha figura 1. E agora, de acordo com a figura 2, veja que o software já ajustou para mim. Se eu não tivesse feito esse procedimento, no momento que eu inserisse essa figura 1 aqui, eu teria que vir no meu texto e mudar aqui para 2 e alterar aqui para 2. Né? É claro que a gente não quer fazer isso, você quer que o software, que a ferramenta, trabalhe para você. Não é? Ah, resolvi mudar essa figura de lugar, vamos copiar ela daqui, ó. Vou dar um Ctrl X. Vou dar um recortar aqui. E vou colar ela aqui na seção 2.3. Um Ctrl V. Então tá lá, ela continua, ela mantém a numeração que ela tem. Se eu tivesse inserido uma figura anterior aqui e tivesse movimentado ela, suponhamos que eu tivesse uma figura 2 aqui, ele automaticamente faria esse ajuste de numeração, né, de referência. Dica muito legal e muito importante para quem está desenvolvendo aí o trabalho. Vamos aproveitar aqui agora que nós temos esse capítulo 3 e vamos aqui inserir uma tabela. Inserir uma tabela também é bem tranquilo, né? Então nós temos aqui a nossa tabela, já tem um menu próprio para isso, já é muito utilizado em trabalho acadêmico e aí é muito comum de você ter aqui todo um recurso específico para inserção de tabela. Então eu vou inserir uma tabela, vou definir o nome dela, vou colocar aqui uma tabela tabela mesmo, tabela 1. Né? Aqui eu tenho a opção de querer título ou não, se eu vou querer borda ou não. Né? Então no momento aqui, e aqui quantas linhas e quantas colunas eu vou querer. Então eu vou querer que a minha tabela ela tenha 3 linhas e tenha 3 colunas. Vou dar um inserir. Observe que ele já formatou para mim a tabela. Né? Então eu posso vir aqui dentro e colocar aqui meses. Basta eu pressionar a tecla Tab, ele salta para a próxima célula. Eu vou colocar aqui receitas, vou dar mais um Tab, despesas. Aqui em meses, eu vou colocar janeiro, receitas, R$2.000, despesas, R$1.800. Fevereiro, então muito bem, montei uma tabela aqui. Existe uma série de recursos que nós podemos trabalhar com tabelas, né? Por exemplo, basta eu selecionar a minha tabela que eu posso ajustar aqui as colunas, né? Então eu quero aqui, ou melhor dizendo, eu quero deixar menos espaço aqui para as receitas e despesa. Eu posso justificar aqui, eu posso selecionar essas linhas, basta apertar o botão esquerdo do mouse e selecionar. E quero alinhar todo mundo aqui no centro. Se eu precisar inserir uma nova linha, basta fazer um clique aqui no final, botão direito, e inserir linhas abaixo ou acima. Posso aproveitar e inserir colunas também. Enfim, a ferramenta de tabelas tem uma série de recursos que no dia a dia a gente vai explorando e vai aprendendo. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui essa opção de auto-formatar. Né? Então tem uma série de estilos de tabela aqui. Olha para vocês verem, já tem bastante coisa pronta. Né? Vou formatar dessa forma aqui. Olha lá, minha tabela já tem essa formatação. E eu posso também alterar essa formatação no momento em que eu desejar. Basta selecionar a tabela e
trabalhar aqui no nosso menu. Propriedades de tabela. E aqui você tem, por exemplo, o nome dela. Você tem aqui como a forma com que o texto vai ser exibido. Se você quer que ele fique rotacionado ou não. Aqui você tem a largura das colunas. Aqui nós podemos definir as bordas. Então, por exemplo, observe que a tabela aqui, ela só está com bordas externas. Se eu quiser que ela tenha bordas internas, basta selecionar aqui. E eu quero que a borda interna dela seja tracejada. Feito isso daqui, dá um OK, olha lá, eu já implementei esse estilo. Muito bem, com a nossa tabela agora redimensionar essa tabela. Então, basta deixar com que o mouse transforme assim nessa cruz. Observe que tem uma setinha para o lado esquerdo e direito dizendo que eu posso agora redimensionar minha tabela. Pressiona o botão esquerdo do mouse e arrasta para até a posição que você deseja que a tabela seja posicionada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então observe, a tabela ficou agora centralizada, né? Basta selecionar nossa tabela aqui, vir aqui em tabela propriedades, na abinha tabela, nós vamos colocar ela centralizada. Ok, olha lá, a tabela está centralizada. Agora eu quero centralizar todo o conteúdo da minha tabela. Então, vou selecionar tudo, vou vir aqui em centralizar horizontalmente. Bom, feito isso, pessoal, basta fazer um clique dentro da tabela, vir aqui no menu inserir e agora nós vamos inserir a nossa legenda, da mesma forma que nós fizemos com a figura. Bom, aqui na legenda eu vou falar que a nossa tabela é uma tabela de orçamento mensal. É da categoria tabela, é arábico e aqui a posição vai ser acima. Então eu vou querer inserir esse título acima conforme manda a norma da ABNT. É dessa forma que vai estar aparecendo o nosso cabeçalho. Vou dar um OK. Veja que ele inseriu acima. Eu vou marcar, vou tirar o itálico e vou mandar centralizar. Ok? Então tá aqui, a nossa tabela tá inserida. Imagina que nós estivéssemos aqui digitando um texto, que já está no ABNT. Então, vamos selecionar aqui o nosso texto ABNT. Então, a tabela, aí de novo, espaço, inserir referência. Então veja que agora eu tenho duas figuras e se eu vim aqui em tabela, eu tenho a minha tabela de orçamento. Então vou selecionar tabela, orçamento e vou selecionar aqui numeração e vou dar um inserir. E em seguida fechar. Então a tabela 1 apresenta, descreve, né, o orçamento mensal da tal. Certo? Então temos aqui uma tabela, novamente a tabela 1, fazendo referência aqui com o texto. Se nós inserirmos uma outra tabela em qualquer lugar, essa nova tabela, o próprio software vai tratar de fazer toda a parte de numeração para a gente. Seria uma tabela aqui nessa seção, ela passa a ser a 1 e essa aqui automaticamente passa a ser a tabela 2, alterando inclusive o nosso texto. Então nós inserimos aqui as figuras, inserimos a tabela. Vamos agora criar a capa do nosso trabalho. Para isso, nós temos aqui a capa. Vamos aqui realizar uma quebra manual para que a folha de rosto tenha sua própria página. Na folha de rosto, nós vamos também realizar uma quebra manual.
Então, folha de rosto já tem a sua própria página. A nossa lista de figuras, nós vamos dar um inserir, quebra manual. Agora, lista de figura. Opa, acabei fazendo a quebra manual no local errado aqui. Não tem problema, a gente vai ver como é que a gente retira isso. É só deletar. Eu vou fazer aqui no sumário a quebra manual. Só que aqui no sumário, pessoal, a gente vai fazer uma quebra um pouquinho diferente das outras. Então preste atenção aqui, ó. Marquei o sumário, vou vir inserir quebra. E aqui no estilo, eu vou criar uma quebra do tipo índice. Lembrando que o sumário é o índice para gente. Então vou marcar aqui quebra manual do tipo índice e vou realizar essa quebra. Depois vocês vão entender por que eu fiz esse procedimento aqui. Tem a ver com a numeração das páginas. Bom, tá tudo certo. Ó. Lista de figuras, folha de rosto e a capa. Né? Podemos agora começar a preparar a nossa capa. Então, muito bem. A nossa capa, inicialmente, aqui nessa parte superior, nós vamos utilizar aqui vem o nome da instituição. Né? O nome da instituição vem em tamanho 14. Então, ajustem aqui e vamos colocar aqui, ó, e tudo em maiúsculo também. E é centralizado. Ok? Aí vem a pergunta, vale a pena criar um estilo e uma formatação para fazermos a capa? A resposta é, depende do usuário. Como a gente vai fazer a capa provavelmente uma vez, eu não vejo necessidade de se criar um estilo e uma formatação para isso. Entretanto, se você estiver montando um modelo para ser distribuído, né, para outras pessoas utilizarem, aí sim, vale a pena você criar, por exemplo, ali capa BNT, folha de rosto BNT, de tal forma que as pessoas apenas apliquem esse estilo, né, e já tenham a sua capa formatada. Bom, uma vez aqui que nós definimos a instituição, vamos dar aqui 5 espaços aproximadamente, né, e vamos escrever aqui o nosso nome. Também é em maiúsculo, negrito e tamanho 14. Muito bom. Vamos dar agora mais uns 5 espaços e vamos escrever o título do nosso trabalho. Só que o título do nosso trabalho ele é em fonte 16. O título do nosso trabalho pode ser Desenvolvendo técnicas no LibreOffice para preparação de documentos na ABNT. Bom, feito isso daí, né, nós vamos dar alguns enters aqui e vamos inserir o local com fonte 14 e a data. Muito bem, pessoal. Feito isso daqui, vamos selecionar todo o texto. Vamos vir aqui em formatar caractere. Fonte, não, desculpe, não é formatar caractere não. Vamos vir aqui em formatar parágrafo. Recusa espaçamento e vamos definir aqui o espaçamento como 1,5. Vamos dar um OK. Então observe aqui, instituto, nome, técnica, isso daqui vem aqui embaixo. Aqui podemos dar mais um espaço para completar o quinto e aqui mais um espaço para completar o quinto e aqui tiramos 2 espaços para o final da nossa capa. Para você ver como que a capa está ficando, basta você tirar o zoom aqui, ó. Olha lá, temos aqui a formatação de uma capa. Certo? Nossa próxima etapa agora é trabalharmos aqui na folha de rosto. Né? A folha de rosto, ela tem os seguintes elementos. Vamos deletar esse enter que está aqui.
Bom, a folha de rosto, ela vem o nome, vou aumentar um pouquinho aqui, está muito pequeno, né? Trabalharmos aqui com 95. Vem o nome centralizado, com tamanho de fonte 14. Depois, mais ou menos aqui, uns 5 entres, vem o nosso título. Vou copiar daqui e vou colar aqui. Mais ou menos uns 5 espaços, com tamanho fonte 12. Né? Nós vamos escrever, então eu já coloquei aqui um modelinho, para que serve esse trabalho nosso, né? Isso aqui pode ser um relatório de pesquisa, pode ser uma monografia, um TCC apresentado ao programa ou à disciplina D, né? Enfim, para qual que é a motivação de você estar fazendo esse trabalho. Bom, o que importa para a gente aqui é que esse texto, então eu vou selecionar esse texto, eu vou vir aqui em formatar parágrafo, e eu vou definir que esse texto, né, aqui antes do texto, eu vou colocar mais ou menos aqui 8 centímetros. Então observe que ele ficou mais ou menos aqui na metade da minha página. E vou alinhar ele como justificado. Então vou dar um OK. Olha lá. Então observe aqui que é um relatório de pesquisa tal. Tem que ficar mais ou menos no meio da nossa página. Aí aqui vem o nome do seu professor. Vamos centralizar ele aqui. E na parte de baixo, aqui no final, com fonte, depois nós temos que mudar aqui para Times, né? Com fonte 14, vem de novo a cidade e a data. Então vamos agora ajustar aqui todo o nosso texto, vamos selecionar tudo aqui, Times, aqui está 14, está correto, aqui está 16, aqui tem que ser Times com 12, aqui Times com 12 e aqui embaixo Times com 14 e negrito. Feito isso, selecionamos aqui o nosso texto, formatar parágrafo, recuso espaçamento, entre linhas 1,5. E temos, né, a nossa formatação aqui. Se você diminuir o zoom, né, a gente vai observar que esse desenvolvimento tem que ficar mais ou menos aqui no mesmo nível que está o Paulo, meu nome. Né? O restante do texto está ok e o professor aqui podemos dar uns 2 espaços. Então olha só, acabamos de montar aqui uma folha de rosto para o nosso trabalho. Vamos aumentar novamente. Bom, antes da gente criarmos aqui a parte de lista de figuras e sumário, eu quero mostrar para vocês aqui, né, provavelmente, um problema que vocês acabariam cometendo, né, se não se atentassem ao estilo de formatação. Então eu deixei de propósito aqui um probleminha para a gente poder corrigir ele agora, caso isso aconteça algum dia com vocês. Observem aqui que o nosso título da instituição, ele está com o estilo título 1 ABNT. Se a gente deixar dessa forma, no momento que a gente mandar gerar um sumário automático, né, o que vai acontecer é que essa frase, Instituto Federal do Sul de Minas, ele vai aparecer no nosso sumário, porque ele está com o estilo título 1. Então, se isso acontecer com vocês, como resolver?
né? Para resolver é da seguinte forma. Vamos marcar esse título. Vamos vir aqui em estilos, vamos mandar limpar a formatação. Quando a gente faz isso, nós desassociamos, né, o texto com aquele estilo. Então agora, como a gente não criou um estilo para fazer a capa, vamos fazer aqui de forma manual mesmo. A fonte é a Times, o tamanho dela é 14, ela é negrita e ela fica centralizada. Olhando aqui o nome do autor, de novo, olha lá, título 1. Então não é isso que eu quero. Eu vou mandar limpar a formatação, né, e vou copiar todo esse formato que está aqui para a minha fonte. Para isso, pessoal, vamos fazer uso dessa ferramenta aqui, ó, né, que é uma ferramenta de clonar a formatação. Faz um clique nela e marca aqui o texto que você quer. Pronto, clonamos a formatação. Observe que meu nome agora, né, ele está aqui como Times 14. Olhando aqui o nosso desenvolvimento, de novo, olha lá, título 1. Então vamos limpar a formatação, vamos mudar para Times, aqui é 16, negrito, centralizado. Descendo aqui, de novo. Então observe a quantidade de problemas que nós teríamos, porque nós esquecemos de alterar o estilo. Se isso acontecer com vocês, não é só fazer esse procedimento que eu estou mostrando aqui agora. Muito provavelmente deve acontecer em algum momento. Então, sigam exatamente isso que eu estou fazendo, que vai dar tudo certo. Estamos aqui quase terminando já. O título, como nós copiamos, também está com a formatação. O título é 16, negrito centralizado. Provavelmente esse texto não está, porque nós digitamos ele. O nome do professor também não está. E Poços de Caldas também não está. Então terminamos aqui de ajustar o nosso documento, né? Vamos inserir a nossa lista de figuras. Para isso, pessoal, né, vamos apagar aqui a nossa lista de figuras. A gente não vai precisar. Vamos vir aqui em inserir. Aí dentro de inserir, nós temos aqui a opção de índices e vamos escolher aqui índices e sumários. Bom, feito isso, a gente tem esse assistente que permite que a gente insira uma série de tipos de índice. Observe aqui no tipo que está selecionado sumário, mas eu quero que ali seja um índice de figuras. Então basta selecionar aqui índice de figuras. Eu quero manter desprotegido contra alterações manuais, ou seja, se eu marcar aqui eu não consigo alterar esse índice, se eu desmarcar eu consigo. Eu quero conseguir alterar caso seja necessário fazer algum pequeno ajuste. Aqui a categoria que ele vai tentar criar esse índice é aquela categoria de figura. Lembra lá quando nós criamos a nossa legenda? Nós escolhemos figura. Então é daqui que ele vai criar o índice. Quando eu der um OK, ele criou o nosso índice. Então está lá o nosso índice de figura. Tem o logotipo do Google e a estrutura de átomo que nós criamos. Bom, o sumário vai ser a mesma coisa. Vamos apagar aqui. Vamos inserir índices e sumários. Eu quero que seja o sumário mesmo. Se você quiser alterar aqui, ó, para índice, fica mais nos modelos que eu vejo de trabalhos, né? É o sumário, do tipo sumário, e vou dar um OK. Quando eu der um OK, veja, ele criou para mim o meu índice. Correto? Basta selecionar aqui agora, por exemplo, colocar centralizado. E eu tenho aqui, ó, todas as seções que eu criei no meu documento. Então, tá lá. Por exemplo, a seção 2.1, 2.2, 2.3, ela está na página 6. Por falar em página, pessoal, essa vai ser a nossa próxima etapa, né? Para a gente colocar as páginas aqui no nosso trabalho, nós temos que considerar que a ABNT ela não numera as páginas que são pré-textual, ou seja, as páginas que vêm antes, né, da nossa introdução. Então a numeração tem que começar a partir da introdução.
O problema é que nós precisamos contar essas páginas anteriores aqui, ó. É necessário que a gente conte essas páginas anteriores. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa introdução, a gente vai clicar aqui na introdução, nós vamos vir aqui e inserir cabeçalhos do tipo índice. Lembra aquele momento que eu fiz uma quebra de página? Eu falei para vocês, aqui nós precisamos quebrar a página e tem que ser uma quebra do tipo índice. É justamente para esse motivo, para que aparecesse essa opção nossa aqui e a própria ferramenta, o próprio LibreOffice, controlasse a paginação, ou seja, ele não vai deixar que a numeração de página aconteça da página de introdução até a página de capa, ou seja, daqui para cima, nesse sentido aqui, não vai ter a paginação, mas essas páginas vão ser contadas. Então, você seleciona aqui cabeçalho do tipo índice, veja que ele posicionou para a gente aqui o cursor. Basta agora a gente vir aqui e inserir campos, número da página. Ele colocou aqui a página número 5 e fazemos uma indentação nela à direita. Então tá lá, página de número 5. Se nós observarmos aqui no índice, ele não está numerado, não é? Observe, as outras páginas não estão numeradas. Por fim, a página de capa não deve ser contada para fins de numeração. Então, observem aqui para vocês verem. Vamos diminuir o tamanho do nosso texto. Eu tenho aqui a página 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, essa página de capa, ela não conta. Então, nós deveríamos ter aqui a página 1, a página 2, a página 3 e aqui ser a página 4. Para a gente resolver esse problema, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui na nossa folha de rosto, correto? Na nossa folha de rosto. Vamos vir aqui em formatar parágrafo. Dentro de formatar parágrafo, nós vamos escolher fluxo do texto. Dentro do fluxo do texto, nós vamos vir aqui em inserir página com estilo. Aí esse estilo aqui, nós vamos colocar como primeira página. E o número da página vai ser 1. Correto? Quando nós apertarmos o OK aqui, veja que a nossa numeração mudou. Agora, a introdução é a página 4, que é onde ela realmente o valor correto. E se nós olharmos aqui no nosso índice, ele ainda está errado. O que nós temos que fazer aqui? Clicarmos com o botão direito e mandarmos atualizar o índice ou o sumário. Quando nós fizermos isso, veja lá, todas as numerações agora estão de acordo com a paginação. Certo? Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu mostrar aí algumas maneiras de tornar o desenvolvimento e a utilização da ferramenta. Eu espero aí que vocês tenham aproveitado esse vídeo. A intenção é que desenvolver essas habilidades aí com o LibreOffice, com o Writer, para que vocês possam aí preocupar-se em realmente escrever o texto, e não ficar preocupado em como formatar esse texto. Ok? Então, até a próxima aula aí, pessoal. Abraço.